E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Natália e esse aqui é o Viver de Pousada, o canal onde eu dou dicas para pousadeiros terem mais qualidade de vida e uma pousada finalmente lucrativa. Hoje, o tema desse vídeo de hoje é mais uma vez arrendamento. Eu notei que assim, o vídeo que mais tem visualizações e é um dos assuntos que eu mais recebo perguntas aqui no canal. Então eu resolvi ir um pouquinho mais a fundo nesse assunto, tá? Eu resolvi dividir esse assunto em 2 vídeos. O primeiro deles, que é o de hoje, eu vou falar sobre o arrendamento na perspectiva do arrendador, ou seja, de quem é o proprietário da pousada e está procurando arrendar sua pousada, como uma forma, na verdade, uma forma de fazer alguma coisa diferente da sua vida, né? Eu acho que um dos primeiros mitos, que a gente tem que tirar desse assunto do arrendamento é que o arrendamento só é feito quando a pousada está num ponto ruim, quando o pousadeiro já não quer mais ter a pousada e quer vender e tal. Sim, isso pode muito bem acontecer num momento como esse, mas o arrendamento ele tem que ser encarado pelo pousadeiro como uma possibilidade, uma possibilidade de uma coisa que ele tem a fazer com o negócio dele. E é um estilo de negócio que tem muita procura por esse tipo de negociação. Então tem muita gente querendo ter pousada hoje em dia, isso é um sonho de grande parte das pessoas que moram na cidade, que gostariam de ter uma vida mais tranquila, mais próxima à natureza. Então, se você simplesmente fechar os olhos para essa oportunidade, para sua pousada, você está perdendo uma grande chance. Então, assim, nesse vídeo eu pretendo que você desmistifique um pouco isso e que mesmo que não faça parte da sua ideia um dia arrendar sua pousada, que você passe a entender que isso pode acontecer muito bem, pode ser uma alternativa para uma época, para apenas um período da sua vida, alguma época que você queira fazer alguma coisa diferente, certo? Então, bom, como a gente falou, o pousadeiro, o dono da pousada, muitas vezes ele começou a pousada do zero, ele construiu ela do zero, teve muito trabalho, desenvolveu procedimentos, teve funcionários, demitiu funcionários, teve hóspedes legais, teve hóspedes chatos, teve problemas na sua pousada, teve prejuízos, teve lucros. Então ele tem é um dia a dia muito pesado, um dia a dia muito estafante às vezes, Então eu conversando com outros donos de pousadas, que eu conheço muitos aqui da minha localidade, também quando eu viajo eu sempre gosto de conhecer os donos, sempre faço questão de ter essa relação mais próxima com os donos, eu notei que a maioria deles reclamava muito dessa rotina pesada, cansativa, muitas atividades para serem feitas com uma certa urgência. Muitas vezes, como você está num local turístico, muitas vezes não tem todos os serviços os quais você precisa para fazer a sua pousada rodar de maneira tranquila e eficiente, então requer muito planejamento. É sim um estilo de vida para quem realmente gosta de trabalhar, não é um estilo de vida para quem só quer viver na rede, alusão até ao logo do Viver de Pousada, que foi por isso que eu coloquei a rede no logo, que é uma alusão a uma coisa que não existe na vida do pousadeiro. E outro motivo que também pode levar um pousadeiro a querer arrendar sua pousada é que ele não está conseguindo fazer o gerenciamento. Por quê? Como a gente disse, é um sonho de muitas pessoas ter uma pousada, então muitas vezes a pessoa que vai ter a pousada, ela não pensa em toda essa parte burocrática, planejamento financeiro, tudo que tem que ser feito para a pousada funcionar de uma maneira eficiente. Então muitas vezes a pessoa tem até o dinheiro para construir, vai, constrói, consegue fazer o negócio abrir, mas não consegue fazer o negócio se gerir, se autogerir, trazer lucro, realmente pagar o investimento que ele fez para ter. Então, os motivos que podem levar um dono de uma pousada a querer arrendar sua pousada são muitos, mas vamos tentar pensar neles como possibilidades que todos nós podemos ter, tá certo?
Outro assunto, né, outro item que eu gostaria de colocar aqui, né, com relação, né, a essa canseira, né, do pousadeiro, que eu vejo muito também. Eu vejo muitos pousadeiros que não querem arrendar, tem um pavor, eu não vou arrendar de maneira alguma, porque aí a pessoa vai acabar com a minha pousada, vai destruir o meu nome, vai destruir tudo que eu fiz, né, todo o dinheiro que eu tinha, minha vida inteira eu investi aqui, alguém vai chegar e vai acabar com tudo, tal. Prefiro vender. Se for o caso, eu prefiro vender, porque aí eu me livro e tal. Então, assim, eu acho que vender, claro, vender pode ser uma opção, caso seja, né, o seu objetivo, você tem outros projetos, você não quer mais morar naquele lugar, você não quer mais voltar, você pegou birra por algum motivo, ou você realmente não quer mais ter pousada, você não quer ter dor de cabeça. Então, vender é sim uma possibilidade, né? Mas nem sempre é a melhor opção. Né? E por que eu acho que nem sempre vender é a melhor opção? Porque quando você fala, né, da venda de uma pousada, é um valor relativamente alto, né? Geralmente que o pessoal pede, né, pela venda de uma pousada, ainda mais se é uma marca, se é um destino que está em crescimento, né? Então tem mais pessoas querendo às vezes abrir uma pousada no local, mas ou já não tem mais terrenos disponíveis, ou os terrenos que existem são muito caros, né? Então vender é sempre uma possibilidade, né? Caso você realmente queira fazer isso. Mas do fundo, né, do meu coração aqui, eu peço que você analise um pouquinho mais criticamente isso antes de sair anunciando e querendo vender. O porquê, né? Vamos lá. Um questionamento que eu gosto de dar para todo pousadeiro, né, que me dá essa ideia, né, de venda da pousada. Tudo bem, vamos lá, você vai, né, colocar um valor na sua pousada e vamos supor que você venda, né, a sua pousada. O que você vai fazer com esse dinheiro, né? Você vai pegar esse dinheiro, vai deixar ele no banco, ou você vai pegar esse dinheiro e vai investir em outro negócio que você tenha vontade de abrir, ou então você vai comprar uma casa em outro lugar, você vai viver mais tranquilo, né? Esse é o objetivo. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, primeiro, a gente tem uma sensação, por a gente ter construído a pousada desde o começo, a gente tem uma sensação de que ela vale muito mais do que o mercado acha que ela vale, né? Então, quando você, né, pega uma pousada e fala, não, a minha pousada, sei lá, eu venderia ela por R$1 milhão, né? Ok, pode ser um valor muito justo, né, de acordo com o trabalho, de acordo com tudo que você fez. Quando você começou, era um terreno, às vezes, que não valia muito, né, e com o tempo ele passou a valer, né, o turismo foi desenvolvendo, mas muitas vezes o mercado vai te falar assim, ok, você quer R$1 milhão pela sua pousada, eu vou te comprar sua pousada por R$1 milhão, mas em quanto tempo esse R$1 milhão vai retornar para mim, né, em lucro? E quando a gente está falando de uma pousada pequena, né, o lucro digamos, né, lógico, você pode ter, né, lucros, né, bem efetivos com a sua pousada, mesmo ela sendo pequena, mas quando você põe, né, os lucros perto de um investimento de R$1 milhão, ele precisa de muito tempo para ser diluído, né? Então, muitas vezes, os próprios compradores se afastam da ideia, né, de comprar uma pousada que esteja à venda, porque não veem como que esse investimento vai ser liquidado pela própria pousada ao longo dos anos. Então, assim, muitas vezes o pousadeiro acaba tendo que vender sua pousada por um valor muito abaixo do que ela vale, né? Muito abaixo do que ela vale para ele, e no final, né, ele fica com esse dinheiro e, gente, hoje em dia tá tudo tão caro, né? Tá tudo tão fora do comum, que você pega um dinheiro e você vai, ou dependendo de onde você vai abrir outro negócio, dependendo de onde você vai comprar uma casa, até mesmo dependendo do tipo de aplicação que você vai fazer com esse dinheiro não vai valer tanto quanto ele valia como, né, a pousada, porque ao contrário, né, de uma casa, né, uma casa própria, por exemplo, uma pousada é um bem que te traz mais dinheiro, ou seja, ele é um ativo, ele não é um passivo, ou seja, você ter uma pousada funcionando, operando, ela é um negócio que te possibilita, dentro do gerenciamento correto, te trazer lucros, ou seja, é um bem que te dá dinheiro, não um bem que te tira dinheiro, né? No caso de uma casa própria, é um bem que te tira dinheiro, é reforma, manutenção, contas que você tem que pagar, né, para a casa estar funcionando. Então, assim, a gente precisa pensar muito
muito bem, né, em se desfazer de um ativo, né? Se ela é um ativo, por que não continuar mantendo ela como um ativo? Quando você arrenda, você passa a receber um aluguel, né? Um aluguel ou um arrendamento por essa operação. Então a sua pousada continua sendo um ativo para você e continua sendo um bem seu, né? Num momento que realmente você precise ou que tenha a oportunidade de vender por um valor que você considera justo, é seu, é um bem seu, aí você pode sim se desfazer dele. Então por isso eu sempre peço, né, para os pousadeiros tomarem um pouquinho mais de cuidado nessa hora, nesse desespero de ai não, só a venda vai dar certo, porque o arrendamento nunca vai me dar o dinheiro que eu preciso. E esse é um outro item que eu quero desmistificar aqui ao longo desse vídeo, tá certo? Um comparativo que eu gosto bastante de fazer, né, é com relação, né, essa venda com relação ao arrendamento. Então vamos supor, que você venda sua pousada por um valor de 1 milhão, que é o valor lá que a gente colocou lá, né? Não sei porque que eu peguei esse valor, que é altíssimo também, mas tudo bem, vamos colocar, né, com um valor altíssimo, assim, um valor de 1 milhão. Então vamos supor, se você pegasse esse dinheiro, colocasse no banco, se fosse pegar uma rentabilidade média aí dos 6% ao ano, um pouco mais, 6,5%, 7% ao ano, muitas vezes o arrendamento vai te proporcionar um valor maior do que esse, ou seja, você muitas vezes com o valor do arrendamento, você está lucrando muito mais do que se você vender a sua pousada e deixar o dinheiro parado no banco, funcionando. E o bem continua sendo seu, né? E muitas vezes valorizando, né? O arrendamento pode aumentar a cada ano, né? E depois, mais para frente, você pode vender a pousada por um valor bem mais alto. Então, assim, eu só vejo realmente vantagens em você analisar o arrendamento antes de você pensar em fazer uma venda. Outro dia eu vou fazer um vídeo específico somente sobre venda, porque acho que também vai gerar bastante dúvida sobre esse assunto, tá? Mas continuando aqui no assunto, né, do arrendamento, o arrendamento, né, você tem que pensar que quando você está cansado, né, da sua rotina, não aguenta mais, né, fazer aquele mesmo serviço, receber hóspede, ter problemas, urgências, tá meio que preso, né, no local muitas vezes, né, você meio que se sente, né, meio sem possibilidade de fazer férias. Você tem que pensar que você arrendar, você vai estar dando para outra pessoa que tem o mesmo sonho que você tinha lá atrás, ter oportunidade de viver um pouco desse sonho, né? Então, uma outra pessoa que vai chegar com outro gás, um sangue no olho, uma vontade de fazer um negócio diferente, né? Então, muitas vezes essa pessoa vai deixar a sua pousada ainda melhor do que ela já era, né? Porque ele vai ter o que você não tem mais, que é aquele furor, aquela, né, vontade, aquele desejo de fazer uma pousada, tal, que a gente tem no começo e ao longo dos anos que isso vai diminuindo e vai deixando a gente, né, mais cético com relação ao negócio, né, menos emocional e mais, né, cético e financeiramente falando, né, pensando no negócio. Mas a gente não pode negar que quando, né, a gente lá atrás resolveu ter uma pousada, a gente estava em busca não só de ter uma pousada, na verdade a gente não estava em busca somente de dinheiro, às vezes o dinheiro nem era a razão principal. Muitas vezes a razão pela qual a gente optou por ter uma pousada é porque a gente queria qualidade de vida, de morar num lugar bacana, morar num lugar turístico, que tem um clima que a gente gosta, que tem, né, o sossego, né, que tem a tranquilidade, tem a qualidade de vida. Então, muitas vezes a pessoa que está querendo arrendar está procurando isso também. E você pode proporcionar isso para ela, né? E é uma relação muito legal que você acaba formando com o arrendatário, né? Outro motivo, né, pelo qual eu acho muito bacana, né, você poder arrendar a sua pousada, é você finalmente ter tempo para poder se dedicar a outros projetos, né? Todo mundo tem outros projetos de vida. Eu acho que, claro que tem gente que, né, faz a pousada e quer ficar com a pousada pro resto da vida, tudo bem também, mas eu enxergo muito que a vida é feita de ciclos, né? Então, no momento da vida a gente tem algumas certas necessidades e conforme o tempo vai passando, essas necessidades vão mudando. Então, assim, você respeitar isso e você passar e falar, ok, olha, eu tive a pousada, né, pelo tempo que eu tive, foi muito bom, eu aprendi
demais, eu curti, mas agora tá na hora de eu ir e partir para outra coisa, né? Aí eu dou meu exemplo aqui, né, como sempre, né, tipo, eu também, assim, eu amo ter pousada, eu acho um estilo de vida muito legal, mas eu realmente já estava, assim, um pouco cansada, né, de todas as obrigações e de tudo, e eu estava querendo focar, né, a minha mente em outra coisa, né. Tá bom que eu não saí muito, né, do meio, eu continuo aqui no meio das pousadas, mas para mim, assim, esse tempo que eu tô tendo, né, de me dedicar a um projeto que eu já tinha, né, um sonho há alguns anos, né, e também de mexer na internet, né, com a parte digital, assim, é inexplicável. E só o arrendamento que pôde proporcionar isso na minha vida, né. Outra coisa, né, então você tem que pensar que não só outros projetos, né, que você pode ter projetos que não te, né, te gerem renda, mas você também pode ter projetos que te gerem renda, né, você pode, por exemplo, fazer trabalhar com alguma outra coisa que você gosta, ou abrir um outro negócio, né, em outra área que você curta, talvez, eu não cansei de ter pousada, agora eu quero ter um café, um bistrô, ou quero ter uma loja, quero ter outro tipo de negócio, né, então te dá essa oportunidade, né, de fazer isso. Né? E quando você tem o arrendamento, né, feito, bem feito, você tem, né, aquela grana entrando todo mês ali, isso te dá uma liberdade muito grande de ir atrás de fazer o que você realmente gosta, né? Tá tendo uma onda hoje em dia, né, de você ir atrás do que você realmente gosta, e eu sei que a gente geralmente gosta de muitas coisas, né, não somente uma ou duas, às vezes a gente gosta de várias coisas, e aí você passa a ter esse tempo para poder se dedicar a fazer coisas diferentes, né? E por último, né, eu acho que a questão de você arrendar pode valorizar e muito a sua pousada, né? O sangue novo, né? Aquela vontade nova do arrendatário chegar e fazer um bom trabalho, fazer uma grana, tal. É muito legal, e pode muitas vezes mais valorizar do que desvalorizar o seu negócio, tá? Então, deixa de ser um pouquinho egoísta, achar que só você sabe, né, gerir sua pousada. Não, outras pessoas podem muito bem fazê-lo, às vezes muito melhor do que você. E qual que é o problema nisso, tá? Então também outro, né, tô aqui com o meu rascunho aqui, né, porque senão eu esqueço tudo que eu tenho para falar. Então eu queria, né, colocar, então beleza, vamos lá, você pousadeiro, tá? Consegui abrir um pouco seus olhos, agora você consegue entender um pouco melhor que arrendar não é tão ruim, pode não ser tão ruim, pode ser uma ótima alternativa para você, inclusive. Então, né, eu gosto de colocar que você tem duas situações, né, como que você faria esse arrendamento, tá? Então tem uma primeira situação, né, que é uma situação em que sua pousada tá top, eu vou usar essa gíria aqui, mas ela tá top, ou seja, ela funciona muito bem, ela tem procedimentos definidos, a marca dela tá consolidada, você tem uma carteira de clientes fiéis, né, hóspedes fiéis que sempre vêm para sua pousada, você tem um bom reconhecimento, avaliações, né, no mercado, boas notas, né, na Booking, na Expedia, no TripAdvisor. Então, né, quando você tem uma pousada top, por mais que fale, nossa, mas por que eu vou arrendar uma pousada que está dando tão certo? Justamente porque você quer ter tempo para se dedicar a outras coisas, ou você quer fazer outras coisas, né? Quer experimentar um negócio novo, né? Então, e esse tipo de pousada é o que é mais fácil e mais vantajoso de você arrendar, né? Primeiro porque como ela está funcionando, né, e operando bem, você pode pedir um valor, né, por ela bem mais alto do que você pediria se ela não estivesse funcionando bem. Então, você pode realmente cobrar o valor que ela valeria para você, e muitas vezes com esse valor, talvez você, dependendo dos seus custos de vida, você nem precise arrumar outra fonte de renda, né? Então, isso é uma situação muito bacana, né, muito confortável para o arrendador, né? Outra coisa é que quando você tem uma pousada legal, bacana, que está funcionando bem, é muito mais fácil de arrendar, né? Você anuncia que você está arrendando, ó, chove gente atrás, porque tem muita gente querendo arrendar pousada. E você só descobre isso quando você põe sua pousada para arrendar, porque se você não põe, você não descobre, né? Mas também, né, tem
tem uma garantia, e o legal também isso é que tem uma garantia maior de sucesso, né, para quem vai estar arrendando a sua pousada, ou seja, se a pousada já tem uma nota, já tem os procedimentos, já tem tudo funcionando, fica muito mais fácil para a pessoa que vai arrendar conseguir manter um bom serviço, né, e a pessoa conseguir manter um bom serviço significa que ela vai vender bem, vai conseguir te pagar, melhor das situações, aí você está tranquilo, né. Única, né, uma desvantagem, né, de você arrendar uma pousada, né, top, né, que está no topo, né, da sua operação, é o que você vai ter um pouquinho mais de trabalho para passar essa pousada, né, para frente. Assim, eu digo, você vai ter que, né, passar procedimento, você vai ter que ter, né, um acompanhamento mais próximo, né, do arrendatário no primeiro, no segundo mês, né, até aí, só para você garantir, né, que as coisas vão sendo mantidas. E uma coisa importante, né, se você está arrendando uma pousada top, né, do mercado, que é muito importante, é você se atentar à sua marca, né? A sua marca é uma coisa que, né, vale muito para sua pousada. Então, se você não colocar isso muito detalhado no contrato e não passar essa necessidade da pessoa ter esse cuidado com a sua marca, né, como você tinha, você pode desvalorizar muito a sua pousada. Não esquece que a marca faz a sua pousada valer mais, né? Uma pousada de nome vale muito mais do que uma pousada que não tem nome, tá? Porque o nome ele acaba agregando valor ao imóvel, tá? A outra, né, possibilidade, né, que a gente também vê muito por aí no mercado, né, até um pouco mais fácil de encontrar, né, do que uma pousada top sendo arrendada, são as pousadas que já estão um pouco em queda, ou seja, né, o dono, né, de duas uma, né, ou ele, né, não soube gerenciar muito bem a pousada, então ele, né, descuidou de manutenção, ou descuidou mesmo dos próprios clientes, da carteira de clientes, né, das avaliações da sua pousada. Então, nesse caso, né, invariavelmente o pousadeiro passou um pouco do tempo, né, de colocar a sua pousada para arrendar. Mas tudo bem, eu acho que é uma situação que também é contornável, né? É possível, tem muita gente em busca de arrendar uma pousada onde se possa, né, ter um pouco mais de liberdade para fazer as coisas do seu jeito, até trocar algumas coisas, né, para realmente fazer uma pousada com a sua marca, né, com a marca de quem está arrendando, né? Então, também é uma possibilidade, mas você como arrendador, você tem que saber que por isso você vai ter que cobrar menos, né? Então, talvez não seja um valor que vai te deixar sem trabalhar, né? Te dar essa liberdade financeira ainda, mas, né, tipo, pense que você está passando ela para frente no momento que, se você não está conseguindo manter ela em alta, né, ou numa média boa, significa que já não está funcionando. Então, é melhor mesmo você passar essa administração para frente, é muito mais prudente e muito mais para valorizar o espaço da sua pousada, né? Então, colocar uma pessoa nova que talvez vá fazer um trabalho melhor que você, pode, né, pode fazer o seu negócio valer ainda mais. Então, né, você tem que ter noção que você ou vai cobrar menos ou você vai ter que desembolsar uma grana para fazer reforma, para melhorar a estrutura, né, esse tipo de coisa, que geralmente não é, né, o que o arrendador quer fazer se a pousada está em queda, né, não quer investir mais, já deve ter investido muito, tá? Então, né, você vai ter que ter um contrato também um pouco mais negociado, porque como, né, muito provavelmente sua pousada vai ter que passar por uma reforma ou passar alguns itens vão ter que ser modificados, tal, muita coisa vai acabar ficando por conta do arrendatário. Então o contrato tem que ser muito bem planejado, escrito, né, as partes têm que ter uma negociação bem suprema, assim, para realmente dar certo, tá? E não ficar depois um jogando para cima do outro porque não deu certo, tal. Então, se você tem uma pousada que não tá num nível legal, primeira coisa é ser sincero. Não adianta você querer arrendar a sua pousada por um valor altíssimo, sendo que ela tá caindo aos pedaços, né? Você tem que ser coerente e justo com o que você está pedindo. Senão, ao invés de ter um sossego para a sua vida, né, com o arrendamento, você vai ter um problema, porque você vai ter problemas contratuais com o arrendatário, você vai viver discutindo com ele, ou seja, não é uma situação bacana para nenhum dos dois, tá bom?
Então, né, a gente agora falou, né, sobre alguns impactos, né, que o valor do arrendamento, né, alguns impactos que o arrendamento pode ter sobre o valor, né, que você vai cobrar. Então, uma coisa que é muito importante também, né, que quase todo arrendatário vai querer ver, são os seus resultados, né? Se você não consegue mostrar que você teve um resultado bom, né, com a sua pousada, que é possível ele te pagar aquele valor, fica muito difícil, né, a pessoa acreditar em você. E, sinceramente falando, se você não consegue provar isso, existe uma chance muito grande da pessoa não conseguir realmente fazer esse resultado esperado, né? Então, se você realmente quer um dia arrendar sua pousada, é bom você pensar nisso desde já. Resultados arrendam uma pousada muito mais fácil, né? Tipo, então, né, como a gente já falou, um resultado de, né, uma pousada já reconhecida, uma pousada top, funcionando bem, é muito legal. Mas você também precisa ter os números para provar isso, né? Porque quem vai estar arrendando vai querer ver, ok, o valor do arrendamento é X, mas quanto que eu vou fazer por mês? Quanto eu consigo fazer por mês? Quais são os custos? Se você não tem isso, fica muito difícil entrar numa negociação ganha-ganha, tá bom? Bom, né, aí a pergunta, né, que eu até recebi, né, perguntas diretas, né, relacionadas a esse assunto, né, donos de pousadas querendo arrendar e não sabendo nem por onde começar, né, então eu coloquei algumas perguntas, né, que eu acho que é legal você fazer para você mesmo, se você está pensando em arrendar sua pousada, né. Então, né, a primeira delas seria, né, por qual valor que isso passaria a ser um negócio legal para você, né? Porque, tipo, você também não quer simplesmente arrendar sua pousada por qualquer valor, né? Você tem que ter um valor na sua cabeça que seria mais ou menos um valor que para você estaria feliz, né? Com essa negociação. Pensado esse valor, né? A próxima pergunta que você tem que se fazer é: você pagaria esse valor se você estivesse arrendando a sua pousada? Ou seja, se você tivesse que pagar esse valor de aluguel para alguém e administrar sua pousada, você pagaria isso? Você conseguiria fazer girar esse dinheiro? Né? Então, porque o que eu vejo muitas vezes o pousadeiro é aquilo, né, no mesmo caso da venda, superestima o negócio, né? Falar, ah, não, minha pousada não, mas minha pousada me vale muito, né? Vale muito, eu tenho que botar um aluguel lá em cima porque vale pra caramba. Mas de que adianta você colocar um aluguel lá em cima, o arrendatário não conseguir te pagar, né? Ou ele ficar te devendo, ou terminar o período do contrato, ele ter que sair, ou querer encerrar o contrato antes, porque o negócio não está fechando. Ou seja, aí sim a gente começa a falar em situações que o arrendamento são uma péssima ideia, né? Então você realmente tem que fazer uma ideia de arrendamento que seja boa para ambas as partes. Não adianta você ser egoísta nesse ponto e querer pensar só no seu lado que você tem que receber o tanto que você quer receber. Não, você tem que pensar em valor de mercado, você tem que pensar no valor que a pessoa vai conseguir pagar ou não e proporcionar uma coisa possível para a pessoa fazer. Não adianta se falar que ela vai trabalhar com 100% de ocupação, que a gente sabe que é mentira, né? Isso não existe, né? É muito raro, né, você ter um mês com 100% de ocupação na pousada. Assim, eu nunca tive essa situação na minha pousada, né, de ter todos os dias, todos os quartos ocupados, por mais que as temporadas fossem ótimas, né? Nunca cheguei nesse valor. Então, né, você tem que pensar, né, nisso do ponto de vista do arrendatário também, porque se ele não tiver uma necessidade atendida, isso vai impactar, né, na sua parte do negócio também, né? E, né, a última pergunta é, né, com esse valor de arrendamento que você imaginou para você, você teria lucros se você, né, se você estivesse arrendando a pousada de você mesmo, né? Se você não tem lucro, cara, então desiste, porque esse valor está muito fora, né, do valor possível de ser cobrado. Então, a melhor coisa, né, é você voltar para a primeira pergunta e repensar esse valor, né, mais uma vez, né, e até você chegar no final e ter um valor que você fale, ok, para mim tá legal, para mim eu estou satisfeito, para quem, né, vai arrendar tá legal também, porque ele pode fazer, né, tanto ou mais, né, do que a gente está esperando. E temos uma situação, né, ganha-ganha, né? Você vai ganhar seu arrendamento num valor que te faz feliz e o arrendatário vai estar pagando num valor que é possível para ele e que ele vai poder girar e fazer, né, virar esse negócio.
virando a página aqui, estamos, né? Nossa, tem bastante tempo de vídeo hoje, mas é que é muito assunto para falar, né? Bom, então, né, alguns itens, né, eu fiz uma listinha de itens que contribuem para aumentar o valor do arrendamento, né? Porque o que pode acontecer com você? Você pode chegar à conclusão que o valor que você gostaria de, o mínimo valor que você gostaria de receber, não é possível de ser pago por um arrendatário, né? Ou seja, para ele te pagar aquele valor, ou ele quase não vai ter lucro, ou ele não vai ser pago, ou não vai ser vantajoso para ele. Então, se você chegou, né, a essa conclusão, significa que não é a hora de arrendar sua pousada ainda, né? E aí eu fiz uma listinha, né, de alguns itens para você trabalhar na sua pousada antes de você arrendar. Então, né, fica aqui comigo, se você não está pensando em arrendar agora, já vai, né, investindo nesses itens para você, com o tempo, poder, né, ter uma pousada com o melhor valor de mercado para você arrendar, né? Então, itens, né, que impactam diretamente no valor do arrendamento. O primeiro deles é a situação do imóvel, né, ou seja, a construção, se ela está ainda, né, em bom estado, se, né, não tem rachaduras, a pintura, né, toda essa parte mesmo bruta da construção. Então isso impacta muito no valor, né, do arrendamento. Também a situação dos equipamentos, né, geralmente pousada tem frigobar, ar-condicionado, TV e outras, né, quinquilharias, né, muitas, né, também coisas na cozinha. Se você tem, né, tudo velho, caindo aos pedaços, isso vai cair muito o valor do seu arrendamento. Então, às vezes é legal você ir investindo aos pouquinhos, né, melhorando a sua estrutura aos poucos e tendo, né, para ter um melhor resultado lá na frente. Outra coisa, né, a questão da marca e o reconhecimento de mercado, ou seja, se você é uma pousada que já tem um nome, né, no seu destino, isso é muito bom, isso aumenta, né, bastante o valor, né, que você pode pedir. A questão também de já ter funcionários treinados e aptos, né, para passarem, né, para um arrendatário, né, que isso diminui bastante o trabalho, né, do arrendatário também, então isso aumenta, né, o valor possível que você pode pedir. As avaliações dos hóspedes, então se você tem, né, uma boa percepção, né, dos hóspedes e bastante depoimentos nas redes sociais, na Booking e tudo mais, isso, né, faz valer mais ainda o valor de arrendamento da sua pousada. Se você tem procedimentos, né, bem definidos, se tudo funciona de uma maneira, né, homogênea e tranquila na sua pousada, isso também vale bastante, porque aí o arrendatário não precisa se preocupar com essa parte, ele pode simplesmente adotar os mesmos procedimentos que você tinha e só fazer algumas adequações caso ache necessário. E por último, né, e não menos importante, o resultado, né? Então, os números. Se você não tem número para mostrar hoje, né, para um possível arrendatário, é bem difícil você conseguir arrendar, tá? Assim, você pode até arrendar, mas a chance do arrendamento não dar certo é muito grande, porque você não consegue ter previsibilidade, você não sabe o quanto o cara vai ganhar, você não tem números, né, para apresentar, você não tem uma prova, né, algo que faça ele, né, ficar mais seguro, né, com relação ao negócio, tá? Então eu recomendo bastante que você tenha um resultado, né, ou seja, um lucro já, né, acontecendo, coisas boas acontecendo na sua pousada para ficar mais fácil de você arrendar no valor que você quer, tá? Bom, então agora eu vou colocar um pouquinho aqui da experiência do Terra Patris, né, que é a minha pousada que eu tenho com o meu sócio, né, a gente por 8 anos teve a pousada aqui em Barra Grande do Piauí e agora há 2 meses que ela está arrendada, né, e bom, a gente, né, já tinha essa ideia, né, do arrendamento já há alguns anos, na verdade já há 3 anos, e há 3 anos que a gente fazia, né, esse cálculo, né, essa ideia para a gente ver se realmente chegava num valor legal, né, para a gente arrendar a pousada. Então, né, em 2017, 2018, foram 2 anos que a gente sentou, analisou os resultados, identificou o tanto que a gente achava justo e que a gente queria ganhar e chegou à conclusão de que não valia a pena, tá? Então a gente chegou à conclusão que para a gente realmente conseguir arrendar a pousada, a gente teria que pedir um valor abaixo do que a gente queria e a gente não estava disposto a isso, portanto a gente preferiu ficar esses 2 anos trabalhando com a pousada, funcionando, né, para que
para não ficar com ela parada também, né? Então a gente achava mais rentável a gente continuar trabalhando, a gente ainda tinha saco, gás, né? E estava afim ainda, né? Ao invés de simplesmente arrendar por um valor que a gente achava que talvez não pudesse ser muito bom para a gente, né? E foi a melhor decisão que a gente tomou, né? Até porque isso fez com que a gente tivesse, né, já um controle maior dos resultados desde 2017. Então, quando chegou em 2019, que foi a nossa, né, terceira tentativa, né, terceira análise para fazer o arrendamento, a gente já tinha o resultado de 2 anos que a gente estava, né, olhando, né, e tentando, né, enxergar como que a gente poderia arrendar. E aí o bacana foi que quando a gente fez a análise em 2019, a gente conseguiu fazer uma análise do tipo, olha, e se a gente tivesse arrendado em 2018 por aquele valor que a gente tinha pensado? Aí a gente chegou à conclusão que teria dado certo. Então isso foi tipo, foi o momento em que a gente olhou e falou, cara, agora sim, né? Se a gente conseguiu provar que o que a gente previu ano passado, se alguém tivesse arrendado a pousada, né, de acordo com aqueles moldes que a gente tinha, ainda tinha um pouco de dúvida, conseguiria pagar a gente, ainda ter, né, um lucro, né, de acordo com o esperado, perfeito. Então foi muito mais fácil a gente chegar em 2019 e fazer propostas de arrendamento, porque a gente tinha um número baseado já que daria certo, né, numa situação anterior daria certo. Então isso, né, facilitou demais a gente poder, né, arrendar a pousada pelo valor que a gente queria, né? E então assim, o que foi primordial, né, que eu considero, né, foram 4 itens que eu considero primordiais, né, que fizeram a gente arrendar a pousada muito rápido, assim. Desde o momento que a gente anunciou o arrendamento até o fechamento do contrato foi menos de 1 mês, então foi muito rápido mesmo que a gente conseguiu arrendar a pousada. Então eu considero que foi por conta de 4 itens, né. O primeiro foi a relação dos números, né, então a gente tinha os números muito bem demonstrados, muito bem definidos, então isso, né, dava uma segurança tanto para quem estava arrendando quanto para a gente, né, do que a gente estava falando. A gente tem uma marca muito forte, né, de mercado, melhor pousada, né, do destino já há alguns anos, muitas avaliações positivas, uma carteira de clientes fiel, um público-alvo bem definido. Então a marca em si, né, dava muita credibilidade para a gente conseguir fazer esse arrendamento logo. O terceiro foi a questão dos processos, né, porque no ano de 2018 a gente focou muito, né, em fazer os processos, né, corretos para nossa pousada, então tudo estava funcionando de uma maneira praticamente automática, então isso facilitou bastante também. E aí, por último, né, eu considero que foi primordial a gente fazer uma apresentação, né? Então a gente fez uma apresentação em PowerPoint, né, com vários detalhes, né, da pousada, do destino, perspectivas, cenários, suposições, né, tipo, tudo muito embasado. Então, com esse material, né, a gente conseguia mandar, né, para várias pessoas que estivessem interessadas, discutir com elas, né, sobre isso. E isso proporcionou que a gente tivesse, né, um valor de arrendamento que não era nem negociável, né? Porque o valor estava tão bem explicitado, né? O porquê que a gente estava cobrando aquele valor, seja pelas apresentações, pelo nosso reconhecimento de mercado, pelos processos, por tudo, mas estava tão completo que quando, né, se tentou fazer uma negociação, a gente já, olha, não tem o que discutir, está mais do que provado que esse é o real valor que tem que ser e foi fechado exatamente no valor que a gente queria, porque é um valor que faz a negociação ser ganha-ganha, arrendador e arrendatário. Então, ter uma apresentação, ter uma coisa formal ajuda muito a arrendar sua pousada, né, pelo valor que você quer que ela seja arrendada, tá? Bom, e aí agora, né, só para finalizar um pouquinho aqui, né, falar um pouquinho de como está sendo a experiência, né, assim, a experiência não podia estar sendo melhor, né, a arrendatária está super feliz, né, a pousada está indo super bem, as avaliações continuam boas, as reservas, está tudo funcionando na mais perfeita ordem. Eu estou super feliz porque agora eu tenho tempo para me dedicar aos meus novos projetos, aqui é o Viver de Pousada, né, que é principalmente ele, né. Também tenho mais tempo para me dedicar a outras coisas que eu já estava paradas, que eu queria que funcionassem, né, já fazia um tempo.
E, né, a tranquilidade financeira, né, de saber que aqui, né, a gente vai ter sempre aquele, né, aquele dinheiro pingando ali todo mês, né, referente ao aluguel da pousada, né. Então dá muita liberdade da gente realmente poder fazer o que a gente gosta e o que a gente quer da nossa vida, tá? Então, assim, o último recado que eu queria deixar para você, pousadeiro, que está pensando ou está aí adiando a ideia, né, de arrendar sua pousada, né, ou mesmo, né, tá pensando em vender e acha que arrendar é ruim. Assim, tipo, eu sei que a pousada é tipo um filho, né? Então eu vou usar o conselho, né, que a minha mãe já falava, né? A gente não cria filho pra gente, a gente cria pro mundo, né? Então a pousada é a mesma coisa, né? Se você reconheça que você fez muito, né, por ela, você trabalhou demais, você, né, fez por merecer, ela tá onde ela tá, e você fez por merecer, você ter, né, essa possibilidade de estar arrendando e tá, né, tendo tempo e dinheiro para fazer as coisas que você realmente quer, né? E assim, tempo é uma das coisas que eu acho que não tem como a gente, né, negar, não tem nem como a gente medir, porque tempo vale muito mais que dinheiro, porque dinheiro não compra tempo, né? Então, quando você passa a ter tempo, né, para fazer as coisas que você realmente quer, tudo flui de maneira muito melhor, tá certo? Então, isso aí, gente, deixa a pousada evoluir. Se você acha que ela, né, tá no momento de arrendar, vai fundo, estuda, faz, né, cálculos, faz o que você achar melhor, né? Acompanha aqui o Viver de Pousada, porque eu sempre vou estar postando conteúdos relativos ao arrendamento, que eu já percebi que vocês adoraram, né, esse tema. E é isso aí. Aí no próximo vídeo, né, eu vou falar sobre o arrendamento na perspectiva do arrendatário. Vai ter bastante coisa para falar também. Eu sei que já tem bastante gente me seguindo aqui que tem o sonho, tem a intenção de montar uma pousada, e com o tempo eu vou ter cada vez mais conteúdos para você, esse tipo de público também, que ainda quer ter e prosperar com uma pousada. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, é só clicar aqui embaixo, né, no joinha, né, dar uma curtida no vídeo, seguir o canal do Viver de Pousada, né, semanalmente eu estou postando cerca de 2 vídeos por semana, ou mais, depende da semana. E se você tiver alguma sugestão de tema, né, pode me escrever aqui no YouTube, no Instagram, no e-mail, no Facebook, onde você quiser. Os temas são sempre muito bem-vindos e me ajudam demais a fazer um trabalho focado em você, tá certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo e até mais!